E se o maior inimigo do seu coração fosse a frieza do próprio marido? Bruna vivia um casamento que para os outros parecia perfeito. Mas por trás das aparências, ela era ignorada, invisível. Até que, em uma viagem, ela decidiu que iria mudar sua atitude. Fez novas amizades, atraiu olhares inesperados, despertou interesse. E então, de esposa oprimida, ela se tornou uma mulher desejada. Esta é a história de Bruna, uma mulher que ousou despertar para a vida. Uma trama marcada por indiferença, orgulho, paixão e reviravoltas, que vai provar que ninguém permanece invisível quando decide brilhar. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. A solidão mais dolorosa não é estar sozinha, é ser ignorada por quem se ama. Bruna repetia essa frase em silêncio, enquanto ajeitava a mesa do jantar naquela noite fria. As velas estavam acesas, a comida ainda fumegava, e o pequeno Vitor, de 4 anos, olhava para a porta com expectativa. Mas Jonathan não chegava. O relógio marcava quase 8 da noite, e tudo o que havia era o som do tic-tac invadindo a sala, e o coração de uma mulher que, há muito tempo, já não sabia se ainda era vista como esposa. O vazio pesava tanto que parecia ocupar cada canto daquela casa luxuosa. "Mamãe, o papai vem?" perguntou Vitor com os olhinhos cansados, mas cheios de esperança infantil. Bruna respirou fundo, segurou a mão do filho e forçou um sorriso. "Vem, meu amor. Só está demorando." Mas por dentro, sentia o nó na garganta. Jonathan não respondia às mensagens, não atendia ligações, sempre ocupado demais. O telefone dele era como uma parede invisível que os separava. Enquanto Bruna se esforçava para manter as aparências, sentia-se cada vez mais apagada, reduzida a um objeto decorativo ao lado de um homem que colecionava posses, mas negligenciava afetos. Às 10 da noite, a porta finalmente se abriu. Jonathan entrou falando ao celular, a voz firme, calculada, como se estivesse em uma reunião interminável. Nem olhou para a mesa posta, nem percebeu o olhar ferido da esposa. Bruna tentou falar. "Preparei algo especial para você." Mas foi cortada por um gesto impaciente. "Depois, Bruna, estou exausto." Ele subiu as escadas, sem notar que, naquele instante, a mulher que ele jurara amar sentia-se desaparecer um pouco mais. O jantar esfriou. O filho adormeceu nos braços da mãe, e no coração de Bruna nasceu uma pergunta que ecoaria por muito tempo. Até quando ela suportaria ser apenas um enfeite na vida de um homem que já não via valor em sua presença? O dia amanheceu, mas a claridade não trazia consolo. Dentro dela, a tormenta era constante. Jonathan ainda dormia profundamente ao lado, o celular repousando sobre o criado mudo, como se fosse o verdadeiro parceiro de sua vida. Bruna lembrava de quando, anos atrás, costumava acordar com beijos suaves e promessas de amor eterno. Agora, o que restava era um corpo ausente e um coração ocupado demais para notar sua dor. Ela se virou devagar, puxou o lençol até o queixo e deixou que uma lágrima escorresse silenciosa, temendo que até seus soluços pudessem incomodar aquele homem que parecia tão distante, mesmo estando a centímetros dela. No café da manhã, a cena repetia-se com frieza calculada. Jonathan lia relatórios no tablet, mastigando mecanicamente uma torrada sem sequer levantar os olhos. Bruna, sentada à frente, tentava quebrar o gelo. "Você tem planos para hoje à noite?" A voz dela soou tímida, quase suplicante. Jonathan não ergueu a cabeça. "Reuniões. O cliente de Miami exige atenção." E voltou a digitar. A resposta curta foi como um tapa invisível. Bruna engoliu em seco, tentando disfarçar a tristeza com um sorriso frágil, mas o pequeno Vitor, com a sensibilidade própria das crianças, percebeu. "Mamãe, por que você está triste?" Ele perguntou inocente enquanto comia um biscoito. Bruna acariciou os cabelos do filho, lutando para manter a voz firme. "Não estou triste, meu amor, só cansada." Mas por dentro, sabia que a verdade era outra.
Estava sendo consumida por uma solidão sufocante que a esmagava dia após dia. À noite, quando Jonathan novamente não voltou para jantar, Bruna preparou um prato simples apenas para ela e o filho. Sentou-se à mesa, ouviu Victor contar histórias da escola e riu das travessuras dele. Era como se aquele pequeno fosse sua única âncora, a única centelha de amor verdadeiro em sua vida. Depois que ele adormeceu, Bruna caminhou pela sala iluminada apenas por uma lâmpada fraca. Sentou-se no sofá, abraçou uma almofada e deixou que as lágrimas viessem sem resistência. Por que ele não me enxerga? O que mais preciso fazer para ser amada? Murmurou para si mesma, sentindo o peso da indiferença esmagar seu peito. Bruna começou a questionar se ainda havia sentido em continuar vivendo como uma sombra dentro da própria vida. Na manhã, Bruna estava na varanda regando as plantas quando ouviu os passos firmes de Jonathan atravessando a sala. Ele falava ao telefone, a voz repleta de entusiasmo. Algo raro de se ver, mas que ela já sabia ser exclusivo para os negócios. Sim, Cartagena é estratégica. O projeto precisa nascer lá. Ele desligou e, ao notar a esposa, anunciou como quem informa uma decisão inquestionável. Viajo semana que vem, Colômbia. Bruna colocou o regador de lado e respirou fundo. Cartagena. Sempre sonhei em conhecer. A voz dela saiu suave, carregada de um fio de esperança. Talvez eu pudesse ir com você. Por um instante, o silêncio pairou, e ela quase acreditou que ele refletia sobre a ideia. Mas Jonathan apenas ajeitou o relógio no pulso, ergueu as sobrancelhas e soltou. Pode ir se quiser, mas saiba que estarei ocupado o tempo inteiro. Não espere atenção. As palavras caíram como pedras, e ainda assim, Bruna se agarrou nelas como a uma boia em mar revolto. Durante o jantar, Bruna tentou imaginar a viagem como um recomeço. Podemos aproveitar as noites, passear, talvez jantar à beira-mar. Jonathan interrompeu sem levantar os olhos do celular. Só depois das 6, se der. Não posso comprometer os negócios. Ela sentiu o peito apertar, mas não desistiu. Eu sei que é importante, Jonathan. Só queria que nós dois tivéssemos algum tempo juntos. Ele suspirou, irritado, como se as palavras dela fossem uma inconveniência. Bruna, não crie expectativas, vou para trabalhar. A frieza dele atravessou a mesa como uma lâmina invisível. Ela sorriu fraco, engolindo as lágrimas, e buscou refúgio no olhar curioso do filho, que observava cada gesto. Naquela noite, sozinha diante do espelho, Bruna tocou o próprio rosto como se tentasse reencontrar a mulher que fora um dia. Lembrou-se de como se sentira especial no início do casamento. Admirada, desejada, sonhadora. Agora, via apenas marcas de tristeza nos olhos e uma saudade imensa de si mesma. Mesmo assim, ao pensar em Cartagena, acendeu-se uma chama tímida. Talvez fosse a última oportunidade de reconquistar o amor do marido, ou ao menos provar a si mesma que ainda podia ser vista. Ela suspirou e murmurou para o reflexo: não vou desistir, não ainda. E naquele momento, sem perceber, deu o primeiro passo para uma jornada que mudaria para sempre o rumo da sua vida. O voo sobre o mar azul turquesa parecia prometer magia e aventura, mas Bruna sentiu apenas um nó no estômago. Ao pousarem em Cartagena, a brisa quente e perfumada misturava-se com a expectativa tímida que ela carregava há dias. O resort era uma pintura viva, jardins luxuriantes, flores exóticas, espelhos d'água refletindo o sol da tarde. Bruna imaginou a viagem como um recomeço, um instante em que Jonathan finalmente veria a mulher que sempre tentara conquistar seu coração. Mas a realidade se impôs antes mesmo do check-in. Jonathan mal olhou para ela enquanto assinava papéis e falava com o concierge, repetindo cada detalhe do projeto com atenção quase religiosa, deixando Bruna em um silêncio doloroso. "Podemos ir até o quarto, querida?" perguntou, lançando-lhe um olhar rápido e desinteressado. "Claro", respondeu ela, tentando soar animada. Bruna observava cada detalhe, absorvendo a beleza ao redor e imaginando como seria caminhar de mãos dadas com o marido pelas praias de areia dourada. Mas Jonathan mergulhou no celular,
conferindo mensagens e apenas acenou mecanicamente para o elevador. Bruna sentiu a primeira pontada de frustração real. A viagem que ela esperava ser uma chance de reconexão transformava-se lentamente em mais um episódio de abandono silencioso, mais um lembrete de que talvez o homem com quem casara amava apenas o próprio mundo de negócios. No quarto, a rotina se repetiu como um eco cruel. Jonathan falou que trabalharia até às 6 e que depois poderiam jantar juntos. Bruna sorriu, tentando acreditar. Passou o dia explorando os jardins, sentindo o sol acariciar a pele e respirando o aroma do mar misturado às flores tropicais. Escolheu o vestido verde que achava perfeito para a noite, imaginando que aquele gesto de cuidado seria notado, talvez apreciado. Mas quando o relógio marcou 9 horas, Jonathan ainda não havia aparecido. Mensagens sem resposta e chamadas ignoradas eram seu único retorno. Quando finalmente entrou, exausto e com desculpas mecânicas sobre reuniões prolongadas, Bruna sentiu o choque da realidade. A esperança que nascera durante o dia se esvaía e uma pergunta dolorosa invadiu sua mente. Seria esse homem capaz de vê-la como alguém mais do que companhia de luxo? O sol mal surgia no horizonte quando Bruna ouviu o silêncio do quarto. Jonathan já havia saído. Nenhum beijo de despedida, nenhuma palavra de cuidado. Apenas o vazio. Bruna se sentou na beira da cama, observando a luz dourada penetrar pelas cortinas e refletir na parede. E sentiu uma pontada de abandono que lhe apertava o peito. Respirou fundo, tentando controlar a tristeza que ameaçava transbordar. Levantou-se devagar, vestiu-se com simplicidade e decidiu que precisaria encontrar forças para aproveitar aquela viagem sozinha. No restaurante do resort, enquanto segurava a xícara de café com mãos trêmulas, Bruna percebeu uma mulher animada à mesa ao lado. Cabelos castanho claros, soltos sobre os ombros, sorriso aberto e olhar atento. Ana, esposa de outro empresário, também deixada à própria sorte, enquanto o marido mergulhava em compromissos. "Bom dia", disse Ana com energia contagiante, percebendo o semblante abatido de Bruna. "Você parece precisar de companhia." Bruna sorriu fraco, surpreso com a espontaneidade. "Acho que sim", respondeu, ainda carregando o peso da decepção. Mas havia algo no tom vibrante e acolhedor de Ana que fez Bruna sentir-se, pela primeira vez em muito tempo, convidada a sair da própria sombra e viver algo fora da frieza do marido. As duas rapidamente engataram uma conversa animada, compartilhando histórias breves sobre viagens, filhos e pequenas aventuras do cotidiano. Ana incentivou Bruna a dar uma volta pelo resort, explorar a cidade e aproveitar cada detalhe da viagem. Bruna sentiu uma centelha de esperança crescer dentro dela, como se aquela amizade recém-nascida fosse um farol em meio à escuridão de anos de descaso. Ao lado de Ana, percorreu ruas estreitas e coloridas de Cartagena, admirando fachadas coloniais, pequenas lojas de artesanato e aromas exóticos que se misturavam no ar. Cada passo que dava parecia afastá-la um pouco da sombra em que vivera durante anos, e Ana, rindo e comentando com entusiasmo sobre cada detalhe, fazia com que Bruna sentisse uma alegria que não sentia há uma década. "Olha aquela praça!" exclamou Ana, puxando Bruna pelo braço. "Vamos sentar e tomar algo, eu prometo que você vai se sentir viva de novo." Bruna sorriu, absorvendo cada gesto, cada sorriso, como se cada momento fosse um sopro de vida recém-descoberta. Enquanto caminhava e explorava a cidade, Bruna tentava discretamente manter contato com Jonathan. Mandava mensagens gentis, sugestões de passeios, pequenos pedidos de atenção. Mas as respostas chegavam curtas, secas, mecânicas, quase robóticas. "Ocupado." "Depois." "Não posso agora." Cada palavra era uma lâmina invisível que rasgava a esperança que ela ainda tentava cultivar. O desânimo ameaçava retornar, mas Ana estava ali, radiante, lembrando Bruna de que o mundo não se resumia a um homem que não a enxergava. E, aos poucos, a tristeza começou a ceder espaço a uma percepção inesperada.
ela podia ser desejada, admirada e divertida sem precisar de aprovação de ninguém. No fim da tarde, Ana decidiu levar Bruna para comprar algo especial para a festa que aconteceria no bar do resort. Entre tecidos luxuosos e vitrines cintilantes, Bruna escolheu um vestido vermelho, curto, que delineava suas curvas de forma elegante e moderna. "Este é para você", disse Ana, segurando o vestido contra o corpo de Bruna. "Hoje você vai brilhar." Bruna olhou-se no espelho e quase não se reconheceu. A mulher diante dela tinha postura, confiança e sensualidade que há anos haviam sido abafadas pela rotina de casamento frio e indiferente. Pela primeira vez, sentiu que podia se divertir, ser notada e, talvez, redescobrir a mulher que sempre existira dentro dela, pronta para renascer. O vestido vermelho não era apenas uma roupa, era o primeiro passo para a Bruna que ousaria viver por si mesma. O quarto do resort estava tomado por risadas e ansiedade. Ana segurava pincéis, maquiagens e acessórios, transformando Bruna em alguém que ela mal reconhecia. "Hoje você vai arrasar", disse, passando delicadamente o batom vermelho enquanto ajustava o cabelo de Bruna. "Estou nervosa", confessou Bruna, observando o reflexo no espelho. Ana sorriu, firme e confiante. "Nervosa é bom. Significa que você está viva. Agora, vá e mostre quem você é." Ao entrar no bar do resort, cada olhar parecia se prender à presença de Bruna. Luzes suaves refletiam no tecido vermelho do vestido, destacando sua postura recém-descoberta. Entre sorrisos e cumprimentos, Henrique, um homem elegante e distinto, aproximou-se com curiosidade evidente. "Boa noite", disse, estendendo a mão, os olhos fixos nela. "Não nos conhecemos, mas senti que precisava dizer: você é deslumbrante." Bruna riu, um pouco surpresa, segurando sua própria mão antes de apertar a dele. "Obrigada. Eu me chamo Bruna." "E você é?" Henrique sorriu, com aquele ar de quem fala sério e ao mesmo tempo brinca. "Henrique, trabalho com negócios, mas hoje estou aqui para me perder um pouco na festa." Ela inclinou a cabeça, intrigada. "Perder-se? Que interessante. E está funcionando?" "Funciona", respondeu Henrique, observando-a com atenção. "Mas agora estou curioso. Como você, sozinha aqui, consegue chamar tanta atenção?" Bruna sentiu um arrepio de emoção ao perceber o interesse genuíno nos olhos dele. "Acho que a atenção é relativa. Depende de quem está olhando", disse tentando soar casual, mas sentindo o coração acelerar. "Talvez você esteja certa", disse ele sorrindo, "mas confesso que estou feliz por estar olhando para você." Ela sorriu de volta, sentindo uma faísca de algo inesperado. Um calor que há muito não sentia. Conversaram sobre Cartagena, viagens, pequenos prazeres da vida e, entre risadas e olhares, Bruna sentiu-se percebida como mulher, não apenas como esposa ou mãe. Henrique, ainda um desconhecido, havia conseguido despertar nela algo que Jonathan, após anos, não conseguira: atenção, curiosidade e desejo. A música no bar do resort começava a perder intensidade e a festa lentamente se encaminhava para o fim. Henrique ainda estava por perto, fazendo comentários sutis que provocavam risadas e sorrisos genuínos. Mas Bruna percebeu que era hora de ir dormir. Despediu-se de Ana com um abraço apertado e do milionário com um sorriso caloroso, sabendo que aquela noite seria lembrada não pelo marido ausente, mas pelo reencontro com si mesma. Caminhou pelos corredores do resort com passos firmes, sentindo-se pela primeira vez dona de sua própria história, pronta para decidir como viver a partir dali. Ao abrir a porta do quarto, o cenário familiar ainda provocava uma pontada de melancolia. Jonathan dormia profundamente, o corpo relaxado, completamente alheio à transformação que ocorrera naquela noite. Bruna suspirou e colocou a bolsa com cuidado sobre a poltrona, observando-o por alguns instantes. Um misto de ternura e ressentimento passou pelo seu coração. Ela se trocou rapidamente e se deitou, refletindo sobre a sensação de poder que sentira na festa. Na manhã seguinte, antes que Jonathan despertasse, Bruna levantou-se silenciosa.
Vestia um leve vestido de praia e deixou um bilhete sobre a mesa do quarto. Fui aproveitar a manhã na praia. Volto mais tarde. A mensagem carregava mais que informações simples. Era um sinal de que ela estava tomando decisões por si mesma. Jonathan acordou alguns minutos depois, boquiaberto ao encontrar o bilhete. Olhou ao redor, percebendo que a esposa, antes sempre disponível, agora se movia com autonomia e propósito. Um arrepio de surpresa e algo mais atravessou seu corpo. Pela primeira vez, ele percebeu que Bruna não seria apenas uma companhia passiva em sua vida e que as regras do relacionamento estavam começando a mudar. O sol brilhava forte sobre a praia de Cartagena, refletindo tons dourados na água cristalina. Bruna caminhava à beira-mar, sentindo a areia fina entre os dedos dos pés e a brisa quente acariciar a pele. Vestia um biquíni que destacava suas curvas e sentiu olhares de admiração de estranhos, alguns discretos, outros mais explícitos. Ela sorriu para si mesma, percebendo como era bom ser notada pelo que realmente era. Uma mulher confiante, sensual e cheia de vida. Ana estava ao lado, rindo e comentando sobre pequenos detalhes da paisagem, enquanto Bruna se sentia leve, como se cada onda levasse, embora parte da tristeza acumulada. Mais tarde, à beira da piscina, as duas conversavam e riam de histórias do dia, quando Henrique, o milionário cliente de Jonathan, apareceu de forma casual. "Posso me juntar a vocês?" perguntou com um sorriso charmoso. Bruna ergueu os olhos, surpresa e curiosa, e assentiu. "Claro, fique à vontade." Eles começaram a conversar, inicialmente sobre Cartagena, depois sobre viagens, interesses e pequenas confidências. Henrique elogiava a postura e a inteligência de Bruna, não apenas sua beleza, e ela, encantada com a atenção genuína, sentiu uma mistura de excitação e liberdade. Cada gesto dele, cada olhar, fazia-a perceber que podia existir fora da sombra do marido e que, finalmente, alguém a observava como mulher completa. Durante todo o dia, Bruna não mandou mensagens para Jonathan, absorvendo o momento e redescobrindo a própria alegria. Mas, ao final da tarde, seu telefone vibrou. Uma mensagem dele, breve, mas carregada de preocupação. "Bruna, você está bem? Esta noite tem um jantar de negócios. Quero que você vá comigo." Ela leu sentindo uma pontada de satisfação e curiosidade pelo efeito que sua ausência causara. Pela primeira vez, ela percebeu o impacto de ser vista como alguém independente, e não apenas como esposa submissa. Sorriu, guardou o telefone e voltou para a piscina, consciente de que a viagem estava se tornando mais que uma escapada. Estava se transformando no início de uma Bruna que ousava viver para si mesma e sentir prazer em ser admirada. À noite, Bruna se arrumava. O vestido que Bruna havia escolhido, verde, longo e justo, abraçava suas curvas de forma elegante, destacando a silhueta que há anos parecia esquecida. Ela se olhou no espelho, ajustou os cabelos e passou a mão pelo colo, sentindo uma mistura de ansiedade e confiança crescer dentro de si. Quando Jonathan entrou, parou abruptamente, os olhos arregalados diante da transformação da esposa. "Vai assim?" perguntou, a surpresa evidente na voz grave. "Sim, vou", respondeu Bruna firme, encarando-o no espelho. Um sorriso contido surgiu em seus lábios enquanto dava um passo atrás, admirando a própria imagem, e sentiu algo novo. O poder de ser notada e admirada, sem precisar implorar por atenção. No carro a caminho do jantar, Jonathan tentava controlar a respiração e manter a compostura. Bruna, sentada ao lado, irradiava confiança. Ao entrarem no salão do restaurante, a reação foi imediata. Olhares de curiosidade, sorrisos, contidos e cochichos discretos. Clientes e investidores se voltaram para ela, alguns boquiabertos com a presença impactante daquela mulher que até então parecia apagada. Henrique, presente entre os convidados, franziu levemente a testa ao reconhecê-la. Surpresa e fascínio se misturavam quando percebeu que a elegante mulher diante dele era, na verdade, a esposa de Jonathan.
Sem perder tempo, aproximou-se com um sorriso diplomático. "Boa noite, Bruna", disse, estendendo a mão. "Que surpresa! Agradável encontrá-la aqui." Ela sorriu, aceitando a conversa com naturalidade. "Boa noite, Henrique. Realmente, nunca imaginei encontrá-lo aqui." O tom de brincadeira mesclava-se à curiosidade, provocando uma tensão deliciosa no ar. Jonathan observava de perto, tentando disfarçar a pontada de ciúmes que o percorria. Cada palavra de Henrique, cada elogio sutil, parecia cutucar um lado dele que há anos ignorava. Bruna, por sua vez, sentia o efeito de sua presença, do vestido, do olhar dos homens ao redor, mas permanecia elegante e segura. "Vamos nos sentar?", sugeriu apontando para a mesa. "Sim, claro", respondeu Henrique, ainda mantendo o diálogo envolvente, enquanto Jonathan tomava seu lugar ao lado, lutando para controlar o peso do que via. A esposa, por quem sentia frieza e indiferença, agora atraía olhares, sorrisos e curiosidade. Ana, sentada com o marido na mesa ao lado, não perdeu tempo. "Bruna, você está incrível. Olhe só para Jonathan. Ele nem sabe para onde olhar." Bruna sorriu, dando de ombros, sem perder a postura elegante. "Que bom que percebe. Mas ele vai ter que se acostumar, não é?" Ana riu, baixando a voz. "Só não se esqueça, o ciúme dele é evidente. E você está fazendo isso com tanta naturalidade." Bruna respirou fundo e respondeu com leveza. "Que ele sinta. Isso mostra que ainda me nota." No decorrer do jantar, clientes de Jonathan começaram a puxar conversa com Bruna. "Posso lhe falar algo?", disse um investidor idoso, inclinando-se para falar de forma discreta. "Claro", respondeu ela, sorrindo com simpatia. "Além de bonita, parece extremamente inteligente e carismática. É sempre agradável encontrar alguém que combina essas qualidades." Bruna corou levemente, mas manteve a elegância. "Obrigada, fico feliz que pense assim. Gosto de ouvir sobre negócios e aprender sempre que posso." Jonathan, sentado a poucos metros, percebeu a troca de olhares entre a esposa e os clientes. O aperto no peito se intensificava, misturando orgulho e ciúmes em proporções que ele não conseguia controlar. Henrique, também presente, observava atento e sorriu ao ouvir o senhor comentar discretamente. Se aproximou discretamente, cochichando. "Concordo plenamente. Você ilumina o ambiente, Bruna." Bruna sorriu, sentindo uma pontada de prazer por ser reconhecida sem esforço, e percebeu o efeito disso sobre Jonathan. O marido, tentando manter a compostura, forçava conversas com outros investidores, mas não conseguia esconder a tensão e o ciúme crescente. Escreva nos comentários onde você mora. Gostamos muito de saber de onde são nossos ouvintes. Ao deixar o restaurante, Bruna caminhava com passos firmes e decididos. Jonathan estava ao lado, o semblante sério, mas algo nos olhos denunciava que havia notado cada olhar dirigido à esposa durante o jantar. "Bruna", começou ele, a voz baixa, tentando soar casual. "Se você quiser, amanhã posso desmarcar algumas reuniões para passarmos o dia juntos." Ela virou o rosto com um sorriso discreto, sentindo a pontada de poder que vinha de sua autonomia recente. "Jonathan, não precisa se preocupar. Já agendei um passeio com Ana, só de mulheres." A resposta foi dita com naturalidade, como se fosse óbvio para ela que sua liberdade não dependia mais da atenção dele. Jonathan engoliu em seco, tentando mascarar a surpresa e a frustração que surgiam com a assertividade da esposa. "Ah, só de mulheres", murmurou, controlando o tom da voz. Ele sempre estivera acostumado a decidir os roteiros da vida de Bruna. Mas agora se via diante de uma mulher que, embora elegante e ainda sua esposa, fazia escolhas sem sequer consultar o marido. "Sim", disse Bruna sorrindo. "Ana vai me mostrar alguns pontos da cidade, e depois ainda podemos almoçar juntas à beira da piscina." Jonathan mordeu o lábio, tentando disfarçar o incômodo e mantendo a postura de empresário ocupado. "Entendi. Então aproveite." Havia um misto de desaprovação e ciúme nas palavras, mas ele conseguiu mantê-las, curtas e polidas,
Bruna percebeu discretamente a tensão em Jonathan e sentiu um prazer silencioso, não por ferir os sentimentos dele, mas por perceber que estava finalmente reconstruindo sua autonomia. Jonathan, por outro lado, respirava fundo, tentando manter o controle, mas algo dentro dele se agitava. A mulher que ele julgava submissa estava agora mostrando sinais claros de independência. Ele sabia que teria que lidar com aquela nova Bruna e que talvez as regras do casamento estavam mudando de forma irreversível. O sol de Cartagena brilhava alto, espalhando reflexos cintilantes sobre a água da piscina do resort. Bruna e Ana estavam sentadas à beira da piscina, com os pés mergulhados na água, rindo das histórias uma da outra e sentindo a leveza de um dia sem pressões. "Você não imagina o quanto é bom simplesmente deixar o dia fluir", disse Ana, sorrindo enquanto observava Bruna se descontraindo. "É verdade", respondeu Bruna, ainda um pouco surpresa por sentir-se tão livre. As risadas atraíram a atenção de um grupo de turistas, que se aproximou e logo começou a conversar com elas, puxando temas sobre praias, gastronomia e curiosidades de Cartagena. Bruna entrou na conversa naturalmente, com simpatia e inteligência, rindo e compartilhando experiências, sentindo-se mais viva a cada minuto. Enquanto isso, Jonathan havia chegado ao resort mais cedo, algo que ele não tinha feito antes. Caminhando pelo deck da piscina, mal podia acreditar no que via. Sua esposa, deslumbrante em um biquíni elegante, cabelos molhados refletindo o sol e um sorriso genuíno iluminando o rosto, conversando animadamente com desconhecidos. O choque tomou conta dele. "É ela mesma?", murmurou para si mesmo, incapaz de desviar o olhar. Ele percebeu cada gesto, cada risada, cada pequeno movimento que antes passava despercebido em sua rotina cega pelo trabalho. Pela primeira vez, sentiu o peso da própria frieza e um ciúme silencioso começou a crescer, misturado à admiração inesperada. Bruna, alheia à presença de Jonathan, continuava a conversa com os turistas. Ana notou o efeito que a espontaneidade de Bruna causava. "Você realmente brilha quando está à vontade, sabia?", disse sorrindo. "Obrigada, Ana", respondeu Bruna, sentindo a energia positiva da manhã. Jonathan, observando de longe, tentou disfarçar, mas não conseguiu. O coração acelerado denunciava que ele não apenas notava, mas sentia a mudança. Bruna estava radiante, cheia de vida e atenção. À noite, os inuantiais. Réu do resort estava tranquilo, iluminado por luzes suaves que refletiam no mármore polido. Bruna caminhava acompanhada de Ana, ainda com o brilho do dia refletindo nos cabelos e no rosto. Henrique apareceu casualmente, aproximando-se com aquele sorriso seguro e charmoso. "Bruna, antes de ir embora, posso pedir seu contato? Gostaria de continuar nossas conversas", disse, mantendo o tom leve e interessado. Bruna sorriu, surpresa, mas lisonjeada. "Claro, Henrique, vou te passar meu número." Ela estendeu discretamente o celular para ele. Mas naquele instante, Jonathan surgiu, a postura rígida, o olhar firme, interrompendo a conversa. "Bruna, vamos?", perguntou, tentando soar natural, mas havia um traço de incômodo que não conseguiu esconder completamente. Henrique se afastou, percebendo a tensão e dando um passo para trás, enquanto Jonathan tomava o braço da esposa e a conduzia com um toque formal. "Jonathan", começou Bruna, ainda mantendo a calma. "Está tudo bem, era só uma conversa." Ele suspirou, tentando equilibrar a compostura, o tom firme. "Sim, claro, vamos jantar." Bruna notou a tentativa dele de disfarçar a frustração, mas sorriu discretamente por dentro. O efeito da atenção que recebia de outros finalmente o incomodava. E isso lhe dava um prazer silencioso. No jantar da última noite em Cartagena, Jonathan fez esforços para se aproximar, puxando conversa e tentando pequenas demonstrações de atenção. "Bruna, gostei do que você disse sobre o projeto hoje, inteligente como sempre." Mas Bruna respondeu com frases curtas e objetivas, mantendo certa distância emocional. "Obrigada, mas não quero falar de projetos."
Jonathan percebeu que a frieza dela era real e que seus esforços anteriores para manter o controle do relacionamento já não funcionavam mais. Ela falava, sorria de leve, mas permanecia consciente de sua independência recém-descoberta. A cada gesto dele, Bruna reforçava a própria autonomia, provando que a última noite em Cartagena não seria apenas um jantar de despedida, mas o início de uma nova dinâmica entre eles, onde a tensão, desejo e ciúme começavam a se misturar de forma inesperada. No aeroporto, Bruna observava a paisagem pela janela, tentando absorver cada detalhe do retorno à rotina. Jonathan, sentado ao lado, parecia mais calmo, como se a viagem tivesse despertado nele a necessidade de se reaproximar da esposa. Bruna, pensei bastante durante esses dias, começou, a voz carregada de cautela. E quero que saibas que quero tentar passar mais tempo com você. Ela respirou fundo, os dedos entrelaçados sobre o colo, sentindo o coração apertar com a lembrança de anos de frieza e indiferença. Jonathan, começou, a voz firme, mas sem raiva. Anos de distância não desaparecem em um instante. Ele olhou para ela, surpreso com a firmeza da resposta, e tentou se aproximar, encostando a mão levemente na dela. Bruna, eu sei que falhei, mas quero mudar isso, ser o marido que você merece. Ela desviou o olhar, evitando o contato físico, como se cada gesto dele ainda fosse capaz de feri-la. Eu não quero mais promessas vazias, disse, a voz carregada de uma melancolia que ele não costumava ver. Quero atitudes reais. Anos de desatenção e frio criaram uma barreira entre nós que não se quebra com palavras. Jonathan sentiu o peso daquilo como um golpe silencioso. O resto da viagem de volta transcorreu em silêncio, interrompido apenas por pequenas tentativas de conversa, todas contidas e formais. Bruna se manteve distante, analisando cada gesto do marido, decidida a não se deixar enganar por uma aproximação súbita. Jonathan, por sua vez, sentia um misto de culpa, desejo e frustração. Anos de ignorância agora cobravam seu preço. O retorno para casa não trouxe apenas o fim da viagem, mas a realidade nua e crua de que Bruna não seria mais facilmente controlada e que ele precisaria provar a cada gesto que podia ser diferente, ou perderia a mulher que finalmente começou a brilhar por si mesma. A mansão estava silenciosa, com o aroma familiar de café e madeira antiga. Quando Bruna abriu a porta, Vitor correu para ela, os bracinhos estendidos e o rosto iluminado por um sorriso que dizia mais do que palavras poderiam expressar. "Mamãe!" gritou, abraçando-a com força e deixando escapar a saudade acumulada durante a viagem. Bruna retribuiu, sentindo o calor do filho, a energia pura de um amor que sempre fora recíproco. Jonathan, por outro lado, aguardava em silêncio, esperando o gesto de afeto do menino. "Vitor, você não sentiu saudades do papai, filho?" perguntou, tentando soar natural, mas o tom carregava expectativa e uma pontada de decepção. O menino, tímido e ainda inseguro, desviou o olhar, sem se sentir à vontade para abraçar o pai. A recusa silenciosa cortou Jonathan com uma clareza que anos de trabalho e distrações não haviam permitido enxergar. Bruna segurou o braço de Vitor e deu um sorriso leve, tentando aliviar a tensão. O menino sorriu timidamente, olhando para o pai, mas sem se aproximar. Jonathan percebeu mais uma vez que o distanciamento dos anos não era apenas um reflexo da rotina. Ele havia se tornado alguém inalcançável para a sua família. Vitor corria novamente para os braços da mãe, e cada gesto de afeto que não lhe era direcionado ecoava no coração do empresário, deixando-lhe um vazio difícil de suportar. Sem conseguir lidar com a frustração e o peso do próprio erro, Jonathan se dirigiu à biblioteca da mansão. Os passos ecoando no corredor, silencioso. Sentou-se em uma poltrona de couro, olhando para a estante repleta de livros que pareciam testemunhas mudas de sua própria omissão. Durante anos, ele dedicara sua vida ao trabalho, às viagens e à acumulação de riqueza,
negligenciando o amor e a presença na família. Agora, diante da esposa e do filho, sentiu a profundidade da perda, o amor de Bruna, que começava a florescer por si mesma, e o vínculo com Vítor, que ainda estava sendo reconstruído. A tristeza tomou conta, misturada ao desejo de reconquistar o que ele mesmo permitira se afastar. E Jonathan percebeu, com clareza dolorosa, que o tempo perdido talvez não pudesse ser recuperado tão facilmente. No dia seguinte, Bruna amarrava os tênis para a primeira aula da academia. A rotina, que antes parecia previsível e sem cor, agora estava cheia de propósito. Exercícios que fortaleciam o corpo, estudos que desafiavam a mente e cada passo feito com autonomia. Ela havia se matriculado em uma especialização acadêmica, redescobrindo a sede por conhecimento que os anos de casamento a fizeram esquecer. Cada dia começava com energia, e o filho Vítor a acompanhava em pequenas caminhadas pelo parque, onde riam, brincavam e compartilhavam momentos que antes eram raros. Bruna se sentia mais viva do que nunca, consciente de que sua felicidade não dependia da atenção de Jonathan, mas de suas próprias escolhas. À noite, Bruna saía para jantar com amigas que há tempos não via, sorrindo, conversando e redescobrindo laços que haviam sido esquecidos. Cada encontro, cada risada, cada elogio sobre seu novo visual ou postura reforçava a sensação de autoconfiança. Jonathan, observando de longe, percebeu cada mudança. A leveza no caminhar, o brilho nos olhos, a elegância natural que agora se misturava à inteligência e à simpatia que sempre estivera ali, mas permanecia adormecida. Ele se aproximava com cautela, tentando pequenas conversas, gestos sutis e tentativas de atenção. Mas Bruna permanecia irredutível, consciente de sua própria força e da diferença entre palavras e atitudes. Uma tarde, ao encontrá-la passeando com Vítor no parque, Jonathan tentou um sorriso tímido. "Bruna, posso me juntar a vocês?" Ela olhou para ele, com serenidade e firmeza. "Já estamos indo embora." O tom dela não era arrogante, mas determinado. Uma barreira emocional havia se erguido, fruto de anos de indiferença e frieza. Ele suspirou, sentindo a realidade do que vinha enfrentando. Não bastava apenas desejar a atenção dela, era necessário reconquistar com paciência e ações reais a mulher que começava a se tornar cada vez mais independente e consciente do próprio valor. Jonathan acordou cedo, determinado a criar momentos que pudessem aproximá-lo de Bruna e do filho. Preparou o café da manhã preferido de Vítor, deixou a mesa arrumada com cuidado e chamou o menino para ajudar a escolher frutas e sucos. "Vítor, olha só, pensei que poderíamos tomar café juntos", disse, tentando um sorriso que soava mais genuíno do que nos últimos anos. O menino olhou para ele por um instante, hesitando, antes de se sentar ao lado da mãe. Bruna observava a cena com atenção, percebendo que o marido estava realmente fazendo um esforço, mas mantendo-se emocionalmente distante. "Bom dia, Jonathan", disse ela, controlando a voz. Ao longo do dia, Jonathan planejou pequenas interações. Ajudou Vítor a montar um brinquedo novo, sugeriu um passeio no parque próximo e ofereceu-se para levar Bruna a um compromisso acadêmico que ela tinha marcado. Cada gesto, cada tentativa de se inserir na rotina era calculado, mas carregava uma sinceridade que antes parecia inexistente. Bruna, no entanto, mantinha a postura firme, consciente de que a confiança se reconstrói com o tempo. "Eu agradeço, Jonathan, mas não é só uma presença física que reconstrói o que foi perdido", disse ela, enquanto o filho brincava ao lado. "É preciso constância e respeito pelo que se perdeu." Jonathan entrou silenciosamente na mansão naquela tarde, vestindo o terno do trabalho, mas carregando algo que não trazia há anos: determinação e atenção verdadeira. Ele havia cancelado reuniões e adiado compromissos importantes, decidido a estar presente para Bruna e Vítor. "Olá, família", disse com um sorriso discreto, tentando soar natural, mas deixando transparecer a ansiedade de agradar. Bruna olhou para ele surpresa com a iniciativa e Vítor correu em direção ao pai,
sem timidez desta vez, abraçando-o com força. O coração de Jonathan se encheu de emoção, e ele percebeu que pequenas atitudes, mesmo simples, começavam a reconstruir pontes que ele mesmo havia destruído. "Que bom que você chegou cedo, papai", disse Victor, rindo. Bruna observava, sentindo uma mistura de cautela e esperança. Ao longo do dia, Jonathan criou situações para aproximar-se da esposa. Conversou com ela sobre assuntos leves e até sugeriu pequenas atividades em família, como caminhar pelo jardim ou brincar no quintal. Bruna, embora ainda com certa reserva, começou a ceder aos gestos, percebendo a sinceridade dele e a mudança em suas atitudes. "Jonathan", disse ela sentada no banco do jardim, "eu noto que você está tentando de verdade. Mas não se trata apenas de hoje, entende? São anos de ausência que não desaparecem em um instante." Ele assentiu, tocando delicadamente a mão dela. "Eu sei, Bruna, e estou disposto a reconstruir, passo a passo." A tarde transcorreu entre risadas, brincadeiras e conversas sinceras. Bruna começou a sentir que a presença de Jonathan, antes fria e distante, agora carregava atenção genuína e cuidado. No dia seguinte, o sol da manhã iluminava a cidade e Jonathan se preparava meticulosamente para uma apresentação importante com investidores. O terno impecável, a pasta organizada e os slides revisados inúmeras vezes eram a prova de seu profissionalismo. "Hoje é crucial", murmurou para si mesmo diante do espelho, ajustando a gravata. Ele respirou fundo, determinado a impressionar os investidores e garantir o sucesso do projeto que vinha preparando há meses. Enquanto isso, Bruna e Victor haviam decidido aproveitar a manhã para passear no parque. Caminhando lado a lado, riam, conversavam e brincavam despreocupadamente, desfrutando do tempo juntos, sem a tensão da rotina corporativa. A leveza, no entanto, se transformou em pânico em um instante. Victor, correndo atrás de um esquilo que havia despertado sua curiosidade, tropeçou e caiu em um buraco, gritando de dor. Bruna correu imediatamente, sentindo o coração disparar, e percebeu rapidamente que o braço do filho estava visivelmente quebrado. "Victor, calma, meu amor. A mamãe está aqui", dizia, segurando-o com cuidado. No entanto, uma dúvida cruel invadiu sua mente. Avisar Jonathan naquele momento, enquanto ele estava em uma reunião decisiva, ou lidar sozinha com o socorro imediato do filho? O instinto maternal falou mais alto, e ela chamou uma ambulância para levá-los ao hospital. Sentada na sala de espera, Bruna respirou fundo e, depois de organizar o atendimento de Victor, decidiu avisar Jonathan. Digitou rapidamente uma mensagem. "Não quero atrapalhar seu dia, mas preciso te avisar que Victor caiu no parque, quebrou o braço. Estamos no hospital." Quando Jonathan viu a notificação no celular, seu coração parou por um instante. Sem pensar duas vezes, levantou-se, deixando a reunião inacabada, e correu pelos corredores da empresa, sentindo cada segundo pesar. Ao chegar ao hospital, a visão que encontrou o surpreendeu. Bruna, pálida, mas firme, segurando o filho assustado. "Bruna!" exclamou ele, correndo até eles, os olhos cheios de urgência e preocupação. Ela ergueu a cabeça, surpresa, e por um instante, tudo o que restava foi a intensidade do amor, do medo e da urgência compartilhada naquele momento, deixando claro que, apesar de todos os anos de distância, o vínculo entre eles ainda podia ser sentido com força quando mais importava. Os dias seguintes ao acidente de Victor foram intensos. Jonathan permaneceu presente, participando de cada detalhe do cuidado com o filho, desde consultas médicas até ajustes na rotina para garantir conforto e segurança. Cada gesto era calculado com atenção, mas carregava sinceridade. Preparar o café da manhã, organizar o quarto do filho, perguntar sobre tarefas da escola. Bruna observava atenta, analisando cada atitude do marido. Ela sentia que, finalmente, as palavras estavam sendo traduzidas em ações concretas. "Obrigada por estar aqui, Jonathan", disse ela, ainda cautelosa,
enquanto colocava a luva de gesso no braço de Vítor. É o mínimo que posso fazer, respondeu ele, com a voz carregada de emoção e um brilho genuíno nos olhos. Bruna, por sua vez, começou a ceder, permitindo que ele participasse mais ativamente do dia a dia, mas mantendo a autonomia conquistada nos últimos meses. Você tem se esforçado muito, comentou sentada à mesa do café, enquanto observava o marido interagir com Vítor. Eu estou tentando, respondeu Jonathan, com um sorriso tímido, porque quero que saibam que me importo, de verdade. Um mês havia se passado, o clima da manhã na mansão estava leve, o sol entrando pelas janelas e iluminando o sorriso tímido de Vítor, enquanto ele brincava com os carrinhos no chão. Jonathan entrou na sala, visivelmente mais relaxado do que nos últimos meses, segurando um envelope com um bilhete cuidadosamente dobrado. Bruna, começou, a voz firme mas carregada de emoção. Estive pensando muito nos últimos dias e quero propor algo diferente. Uma semana só para nós três, você, eu e Vítor, longe de compromissos e trabalho, só aproveitando juntos. Bruna ergueu a cabeça, surpresa, sentindo uma mistura de incredulidade e alegria. Uma semana inteira? Você realmente deixaria o trabalho de lado? Perguntou desacreditada. Jonathan sorriu levemente e, por um instante, sua seriedade habitual deu lugar a uma ternura que ela não via há anos. Sim, uma semana inteira. Precisamos disso. Bruna olhou para o filho. Vítor, o que acha da ideia? Perguntou ela, sorrindo. O menino pulou de alegria. Eu quero ir, vamos, mamãe. Ela riu, contagiada pela empolgação do filho, mas ainda refletindo sobre a magnitude do gesto do marido. Jonathan aproximou-se dela, tocando levemente sua mão. Sei que tenho muito a reconstruir, Bruna, mas quero que saibam que estou disposto a me dedicar de verdade. Bruna sentiu seu coração acelerar. Ele estava mostrando, finalmente, que sua dedicação não era apenas uma promessa, mas um compromisso tangível. Bruna respirou fundo, sorrindo, e respondeu com determinação. Sim, vamos aproveitar essa semana. Pela primeira vez em muito tempo, a ideia de viajar junto, de ter momentos só nossos, não parecia um esforço, mas uma oportunidade de recomeço para todos nós. A estrada sinuosa pela qual viajavam oferecia paisagens deslumbrantes, mas nada se comparava à sensação de liberdade que Bruna sentia sentada ao lado de Jonathan, com Vítor rindo no banco de trás. Pela primeira vez, a viagem não tinha compromissos de trabalho, horários apertados ou pressões externas. Cada risada do filho, cada conversa leve entre eles, preenchia o carro com uma energia que Bruna quase havia esquecido existir. Jonathan, atento a cada gesto, tentava se aproximar com naturalidade, perguntando sobre pequenas curiosidades, incentivando o menino a contar histórias e a explorar o novo destino. Era como se cada quilômetro percorrido levasse embora anos de frieza e distanciamento, criando espaço para sorrisos, brincadeiras e atenção genuína. No hotel, ao entrarem no quarto, Bruna imediatamente começou a organizar o espaço para a família, enquanto Jonathan ajudava Vítor a colocar os brinquedos de forma divertida e segura. Mamãe, olha como o papai é legal, disse Vítor, empolgado com o cuidado do pai. Bruna sorriu, sentindo uma mistura de surpresa e gratidão. Sim, ele está se esforçando muito, disse, olhando para Jonathan, que retribuiu o olhar com um sorriso tímido, mas carregado de emoção. Cada gesto, por menor que fosse, reforçava o vínculo que aos poucos estavam reconstruindo. As horas passavam entre brincadeiras na praia, mergulhos na piscina e pequenas caminhadas à beira-mar, sempre entre risadas e conversas, fortalecendo a sensação de pertencimento e intimidade entre os três. À noite decidiram sair para jantar em um restaurante à beira da praia. Bruna escolheu um vestido elegante que destacava sua beleza natural e chamou a atenção de todos ao entrar. Jonathan caminhava ao lado dela, o braço ligeiramente estendido para que ela se apoiasse discretamente, mas com orgulho visível no olhar. Vítor corria à frente, rindo, enquanto olhares discretos se voltavam para a família unida, iluminada pelas luzes do restaurante. Mamãe, você está linda,
disse Vitor, contagiando o clima com sua alegria. Obrigada, meu amor, respondeu Bruna, sentindo o calor da presença da família e a satisfação silenciosa de Jonathan, que não disfarçava o orgulho de ter a esposa ao seu lado, linda, confiante e sorridente, e o filho que agora compartilhava momentos de amor genuíno com ambos. Pela primeira vez em muito tempo, o trio parecia realmente inteiro, com espaço para afeto, leveza e felicidade compartilhada. De volta ao hotel, Vitor, exausto, já dormia no quarto conjugado ao lado, enrolado em seu cobertor favorito. Bruna entrou no quarto principal, tirou o vestido elegante e suspirou, sentindo o corpo relaxar depois de um dia cheio de diversão. Jonathan, sorrindo, discretamente perguntou: "Quer tomar um vinho comigo na varanda?" Ela olhou surpresa, mas aceitou. "Por que não? Podemos brindar a um dia perfeito." Sentaram-se lado a lado na varanda, olhando a cidade iluminada à distância, a brisa leve envolvendo os dois. Jonathan abriu a conversa com um tom hesitante, mas sincero. "Bruna, eu preciso te pedir desculpas. Por todos os anos que estive ausente, emocionalmente distante. Por todas as vezes que você se sentiu sozinha." Ela virou o rosto, com os olhos marejados, mas mantinha a postura firme. "Jonathan, você sabe que eu senti, mas ouvir você falar agora é diferente. É sincero." Ele segurou a mão dela com delicadeza. "Sério, eu não posso voltar no tempo, mas quero que saiba que eu amo você e o nosso filho mais do que tudo. Cada momento que passei longe de vocês me mostrou o que realmente importa." Bruna suspirou, encostando levemente a cabeça no ombro dele. "Eu senti falta de tudo isso, Jonathan. Da atenção, do carinho, da presença. Real." Ele a olhou nos olhos, emocionado. "Eu sei, e não quero que mais nada nos afaste. Quero estar presente, participar, rir com Vitor, planejar, cuidar de você, todos os dias." Ela sorriu levemente, sentindo o coração aquecer com a sinceridade dele. "É bom ouvir isso. Depois de tanto tempo, finalmente parece que estamos juntos de verdade." Ele segurou ambas as mãos dela, encostando a testa na dela. "Estou aqui, Bruna, sempre que você permitir." O vinho permanecia esquecido na mesa, porque naquele instante, a conexão, o amor e a emoção que compartilhavam eram mais intensos do que qualquer brinde poderia simbolizar. Depois de horas conversando na varanda, Jonathan aproximou-se devagar, olhando nos olhos de Bruna com intensidade e ternura. "Bruna", murmurou, a voz baixa e carregada de emoção, "eu te amo." Ela sorriu, sentindo o coração acelerar, e respondeu quase sussurrando: "Eu também te amo." Seus lábios se encontraram em um beijo carinhoso, longo e cheio de sentimento, que parecia desfazer anos de distância e frieza. Cada toque, cada respiração compartilhada revelava uma paixão contida que precisava de espaço para se expressar. A noite seguiu envolta em carícias e declarações silenciosas, onde o amor e o desejo se misturavam, finalmente dando forma a uma intimidade que antes parecia impossível. Quando amanheceu, a luz suave do sol entrando pelas cortinas despertou a família. Vitor já estava acordado, correndo pelo quarto conjugado, animado e, rindo, chamando os pais. Vamos, hoje é dia de brincar." Bruna e Jonathan se entreolharam sorrindo, ainda sentindo o calor da noite anterior. Vestidos casualmente, eles desceram para o café da manhã, e cada gesto de Jonathan mostrava a atenção e o cuidado que ele estava disposto a manter. "Vamos, Vitor, hoje vamos explorar a praia juntos", disse Jonathan, estendendo a mão para o filho. Bruna observava, sentindo o coração aquecer, percebendo que a paixão da noite anterior agora se misturava à leveza e alegria de um momento familiar completo. O dia inteiro foi uma celebração da família. Brincadeiras na areia, pequenas corridas e risadas de Vitor enchiam o ar de energia contagiante. Bruna e Jonathan se entreolhavam frequentemente, trocando sorrisos cúmplices e toques sutis que lembravam a noite anterior, mas sem pressa ou pressão. "Olha, mamãe, o papai me ajudou a construir um castelo."
exclamou Vitor, orgulhoso de ambos. Isso mesmo, meu amor, respondeu Jonathan, abraçando o filho e depois a esposa, enquanto Bruna sentia o prazer silencioso de perceber que, naquele instante, os três eram completos, felizes e conectados, e que o amor, reconstruído com paciência e presença, começava a florescer mais forte do que nunca. De volta à mansão, a família sentiu que algo havia mudado profundamente. Vitor corria pelo jardim, rindo e brincando, enquanto Bruna preparava o café da manhã com leveza, sem pressa, e Jonathan, ao lado, observava cada gesto, oferecendo ajuda, mas sempre com atenção e cuidado. "Papai, vamos brincar de bola?" chamou Vitor, sorrindo. Jonathan se abaixou, pegou a bola e respondeu com um sorriso que mostrava o orgulho e o prazer de estar ali. "Claro, meu campeão." Bruna observava, sentindo que a presença ativa e constante de Jonathan estava finalmente tornando a rotina da família mais leve e feliz. Nos dias seguintes, Jonathan passou a se dedicar mais à esposa e ao filho. Levava Bruna para jantares, surpreendendo-a com flores e pequenos gestos de carinho, e caminhava ao lado dela com orgulho, mostrando ao mundo que estavam juntos de forma verdadeira e harmoniosa. "Bruna, você está linda", disse ele uma noite no restaurante, segurando discretamente a mão dela. "Obrigada, Jonathan", respondeu ela sorrindo, sentindo a segurança e a presença do marido ao seu lado. O clima entre eles se tornava cada vez mais equilibrado. Carinho, atenção e paixão caminhavam lado a lado, fortalecendo não apenas a relação do casal, mas também o vínculo familiar com Vitor. Ana, a amiga que conheceu Bruna em Cartagena, visitou a casa certa tarde e percebeu de imediato a diferença na relação. "Bruna, estou impressionada", disse ela, olhando a esposa e o marido interagindo com o filho. "Jonathan está completamente diferente. Ele realmente está presente e vocês parecem uma família de verdade." Bruna sorriu, tocada pelo elogio, e respondeu: "Eu sei, Ana. Tudo mudou. Ele finalmente percebeu que amor exige presença, atenção e cuidado." Jonathan, sorrindo timidamente, acrescentou: "Estou aprendendo, Ana, e quero continuar mostrando a Bruna e a Vitor que podem confiar em mim." O olhar dela para o marido era de gratidão e esperança. A família que antes estava fragmentada agora respirava harmonia, e o futuro parecia promissor, construído com atenção, amor e respeito mútuo. 3 anos se passaram desde aquela viagem que mudou tudo. A mansão agora estava cheia de vida, risos e brincadeiras. Vitor, agora com 7 anos, corria pelo jardim ao lado do pai, Jonathan, que ria genuinamente, completamente apaixonado pela esposa e pelo filho. Bruna observava a cena, acariciando a barriga já levemente arredondada da nova vida que crescia dentro dela. "Papai, olha a velocidade!" chamava Vitor, e Jonathan se abaixava, correndo ao lado do menino, sentindo que cada instante de atenção e presença havia sido recompensado. A harmonia entre eles era visível, fruto de anos de reconstrução, paciência e dedicação. Bruna, com um vestido leve que destacava a barriga da gravidez, sorria ao ver o marido a seu lado, sempre atento, sempre orgulhoso. "Jonathan, você está incrível com o Vitor", disse ela, encostando a mão no braço dele. Ele respondeu com um olhar cheio de ternura. "Tudo o que faço é por vocês. Eu aprendi que a família é prioridade, e não há trabalho ou riqueza que se compare a isso." O brilho no olhar de Bruna era de completa confiança e amor, e cada gesto dele mostrava que os anos de frieza haviam ficado para trás, substituídos por dedicação, paixão e cumplicidade. Enquanto o sol se punha, a família se reuniu no terraço da mansão, sentindo a brisa suave e a leveza do momento. Bruna acariciava a barriga, sorrindo. "Mal posso esperar para conhecer nossa menina." Jonathan abraçou-a por trás, beijando suavemente a cabeça da esposa. "Ela terá um lar cheio de amor, assim como o Vitor, e eu prometo estar presente em cada passo, cada riso, cada lágrima." Vitor, correndo para abraçar os pais, exclamou: "Mamãe, papai,
Vamos ser a melhor família do mundo. E ali, sob a luz do pôr do sol, o amor reconstruído, a felicidade plena e a expectativa de uma nova vida selavam o renascimento de uma família unida, apaixonada e completa, pronta para escrever novos capítulos de alegria, paixão e superação juntos. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.